Ellen Pacífico. Quanta gente nova, né, e diferente. Agora, quem já é aluna do Movimento Cartas Vivas? Todo mundo está me ouvindo? Sim, acho que pode levantar a mãozinha, isso, a mãozinha ou um joinha. Não sei se você está falando alguma coisa, acho que eu perdi. Olha lá, a Ellen está em Orlando, Luciana, que você vai para lá esse ano. A Luciana vai estar em Orlando esse ano. É Orlando, né, Lu, que você vai? Sim, não sei se é a igreja da Ellen, que eu ainda não a conheço, mas em abril vou estar lá na Presbiteriana de Wittengarten, não sei se é a sua, Ellen. Uhum. Lucimara, vai falar alguma coisa? Muito bom. Olha lá, a Ellen já gostou, Luciana. Oba! Ai, ai. Muito bom, minhas irmãs. Que prazer em vê-las aqui. Simone é aluna, Ellen. Muito bem, já fui aluna. A Lucimara Simone, levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Lucimara? que a gente não consegue ver as carinhas de todas aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo abaixar sua mãozinha aqui, peraí. Já foi. Bom, meninas, acho que então a gente já pode começar, né? Dar uma amenizada aqui. Acho que o pessoal que iria entrar já foi entrando, né? Conforme mais pessoas forem pedindo aqui, a gente vai administrando entre as nossas conversas e o pedido de entrada, a solicitação de entrada. Bom, eu acredito que a maioria acompanhou, né, o nosso grupo, e dentro do nosso grupo, da nossa comunidade, nós passamos a semana conversando com vocês, né, e fazendo algumas enquetes, e até um pouco melhor o que é, né, o discipulado para vocês, como que vocês têm lidado com isso na igreja local, e na maioria das enquetes, uma coisa que ficou assim muito nítido para a gente, né, muito gritante, foi a questão de que mais de 60%, 70% de vocês respondeu que sente o chamado, né, sente essa necessidade, mas que trava por não ter um roteiro ou não saber por onde começar. E muitas de vocês também, algumas até falaram comigo no privado, da questão do tempo. Vocês não têm tempo, que vocês não conseguem se organizar nessa questão de divisão de tarefas, né? E as meninas, né, a Lu, a Rê, elas leram e examinaram, né, cada enquete, cada resposta, a gente conversa, né, sobre isso, e o objetivo dessa noite é tirar vocês do achismo, né, e tentar trazer para vocês, dar para vocês uma estrutura real de como começar, por onde começar, o que fazer, né. Então, o nosso objetivo é não sair daqui hoje sem mostrar para vocês que é possível discipular, mesmo com uma rotina corrida, se tiver intencionalidade. Tem alguém com o microfone aberto. Eu não estou conseguindo ver quem é, mas eu pedi, por favor. Damares. Isso. Damares, se você puder fechar o microfone. Aí, obrigada. Bom, então, a nossa ideia é não sair daqui hoje sem que vocês entendam, né? Sem que vocês consigam ter essa visão de que, mesmo com a rotina corrida, a gente consegue desenvolver um bom projeto se tiver intencionalidade. E para entregar esse conteúdo para vocês, claro, né, que eu vou chamar aqui as autoras do livro, Discipulada na Prática, né? E são mulheres, assim, que eu conheço de perto e que não só escreveram, mas vivem isso na igreja há muitos anos, né? Então, são pessoas que realmente têm aí credencial para falar, né? Tem autoridade para falar do assunto. Boa noite, Rê. Boa noite, Lu. Boa noite, Ju. Obrigada pela introdução. Eu queria
pedir para a Luciana... Estou com saudade, Luciana, de você orando. É que a gente mora longe, tá? A gente mora a mais de 600 quilômetros de distância. A gente consegue se ver, às vezes, 2 vezes por ano, 3, dependendo, né, Lu? Então, Lu... Presencialmente, né? Presencialmente. Ela está falando que faz tempo que não ora, porque antes de ontem a gente estava orando juntas, então... Mas vamos orar, e que o Senhor possa abençoar essa nossa conversa, como já tem abençoado. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, obrigada pela vida de cada uma das minhas irmãs aqui, obrigada porque, se elas estão aqui, é porque o Senhor, de alguma forma, tem mexido no coração delas sobre esse assunto, sobre essa necessidade de discipular, e louvado seja o teu nome por isso, Pai, porque nós queremos ser, primeiramente, discípulas do Senhor, e nós queremos obedecer ao Senhor, fazendo discípulas do Senhor, de Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe esse tempo, como o Senhor já tem abençoado, para que nós possamos, juntas aqui, pensarmos em algo que vai nos ajudar na nossa prática, e que o Senhor vá dando já ideias e motivações corretas para cada uma das meninas aqui, para que elas possam brilhar a tua luz, onde elas estiverem, Senhor, onde o Senhor tem colocado cada uma delas. Nós te louvamos pela tua bondade, pedimos o perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rê, acho que acho que deu uma travadinha, né? Oi, cheguei. Pronto, aqui. Voltou. Me ouvindo? Tá bom. A Juliana falou da enquete, né? Que a gente recebeu e ouviu muita coisa. E existe alguma coisa que é um mito que a gente precisa quebrar hoje, né? O mito de que só amar já tá bom, já resolve, né? Então, muitas pessoas responderam, né, que tem medo de não saber até como responder às dúvidas bíblicas. E claro, gente, nós não somos uma enciclopédia bíblica, temos diferentes níveis de conhecimento, algumas são mais antigas na fé, algumas estão em igrejas que são mais engajadas em estudo, e a gente nunca vai estar num patamar de saber todas as respostas, né? Acho que nem os nossos pastores sabem todas as respostas, né? Mas o que a gente pensa no discipulado é que a gente quer que cada uma de nós seja aquela carta viva que vai apontar para Jesus Cristo. Essa é a ideia. Então, se você tem uma Bíblia e um coração que está disposto, como a Luciana acabou de orar aí, né? Se você tem um coração com intenção de alcançar outras mulheres, você já tem a matéria-prima, você já tem a ferramenta. E é claro que todos os dias a gente precisa não adianta só a gente amar e não ter um método. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas tem um método, isso é coach, isso engessa. Não, minhas amadas, Deus, para que a gente possa ser aprimorada, primeiro pelos meios da graça, e aprimorar a nossa própria vida, e também para que a gente possa aprender a manusear a palavra de Deus. Porque é daí que a gente não vai formar discípulas de nós mesmas, né? Vamos formar discípulas de Cristo. Então, nós precisamos conhecer doutrina e nós precisamos saber manusear a palavra de Deus. Mas eu queria que a Luciana falasse um pouco sobre falta de tempo, Luciana. Então, essa questão da falta de tempo, olha, muitas, não vou falar todas, mas muitas das respostas, né, aí do Forms de vocês, foi exatamente essa resposta, né, que veio, a falta de tempo como o maior inimigo, né.
muitas vezes a gente acaba usando como uma desculpa, mas ele não deixa de ser, mesmo que real, porque às vezes a gente realmente não consegue porque não planeja, né? Então acaba sendo o maior inimigo mesmo, né? A falta de tempo. E a gente super entende, porque nós temos as nossas rotinas, né? Eu sou mãe de 3 e vó de uma agora. Sabia, Simone? Estou com uma netinha de 6 meses já. Renata trabalha o dia todo, Juliana tem também as suas atividades, trabalha em casa, filhos. Então, aqui eu sei que cada uma tem uma realidade que não conheço de todas, mas temos várias mulheres em diferentes estações da vida, né? Mas tempo realmente é algo desafiador para todas nós, né? Isso daí não dá para a gente negar, né? Só que, quando eu e a Renata escrevemos o livro Discipulado na Prática, vocês, se já viram, né, ou se não viram, tem ali um capítulo sobre as objeções, né, e uma das maiores objeções para não discipular é exatamente a questão do tempo. Mas a gente pensou juntas exatamente nisso. O que a gente pode fazer, então, para incentivar e motivar aquelas que falam que não têm tempo a discipular, mesmo na vida corrida, né, com o tempo justo, né? Então, qual é a nossa intenção? Qual foi a nossa intenção? Como você pode, então, na sua rotina, na sua vida diária, fazer encontros que não sejam pesados, né? Porque o discipulado, ele está longe de ser um peso. Ele tem um custo, mas ele não pode ser um peso que você faz amarrada, né? Então, como que a gente pode utilizar no nosso dia de 24 horas algo com intencionalidade, né? Você pode, não precisa separar 3 horas do seu dia para isso, né? Mas muitas vezes você vai usar a hora do seu intervalo do trabalho, ou a hora do café que você consegue agendar, né? Ou então em intervalos que você consegue no seu dia a dia ali, e se você não consegue, você vai agendar, e nós vamos também ajudar você a pensar sobre isso. Então, o segredo é a intencionalidade, porque vamos combinar, gente, em qualquer uma das nossas atividades, a intencionalidade, ela vence a nossa falta de tempo, não é verdade? Se nós planejamos e temos a intenção de fazer aquilo, a gente consegue dizer não para alguma coisa do dia para poder realizar o que nós estamos com o objetivo de fazer, no caso, o discipulado. Então, muitas vezes, meia hora muito bem utilizada do dia já pode ser aí a sua vitória sobre a falta de tempo, né, para o discipulado. Então, nós vamos poder ajudar você a pensar sobre isso também, né? Renata, também tem outras coisas ali do formulário. Você quer continuar aí? Sim. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer o discipulado acontecer porque a gente não tem um método para isso. E a gente não quer que vocês passem o ano de 2026 tentando reinventar essa roda. E nem pensem que vocês estão sozinhas. Existe um caminho, né? Existe um jeito de você estar preparada para não ficar insegura quando você começar um discipulado com uma nova convertida ou com uma irmã, às vezes, que já tem um tempo na igreja, mas que ainda... que nunca fez discipulado, que isso é muito comum nas igrejas, né? Existe uma lacuna aí de igrejas que não discipulam. Então, é sobre como fazer que nós queremos aprofundar com quem estiver aí disposta a caminhar junto com a gente aí, né? E, inclusive, no nosso livro, a gente dividiu o livro em 2 partes. Eu não sei se todas já tiveram oportunidade de conhecer. Uma parte, a primeira parte do livro é uma parte um pouco mais conceitual. Então, ali você vai poder entender o que é o discipulado, a diferença entre discipulado, aconselhamento bíblico,
Você vai poder entender um pouco do papel da mulher na igreja. E aí, na segunda parte, a gente fez algo muito prático, que é assim, para... não vai ter como você não começar a praticar o discipulado se você seguir o passo a passo do que a gente está explicando no livro. Ele realmente ficou bastante prático e a gente espera que ele possa realmente ajudar, porque a gente sabe que as mulheres estão espalhadas, muitas mulheres, nós temos uma irmã que vai falar um pouco com a gente hoje aí, muitas mulheres estão isoladas, né, porque foram para uma igreja distante, às vezes é uma plantação de uma igreja, então elas não sabem exatamente como começar. Mas eu nunca fui discipulada. Muitas pessoas falam isso para mim. Eu nunca fui discipulada, como é que eu vou poder discipular? Então, são várias questões que a gente não quer deixar você realmente, assim, o que eu faço? Quem que vai me ajudar? Porque eu sei que nós, mulheres, temos uma necessidade de ter alguém na retaguarda, né? Alguém que a gente possa, olha, aconteceu tal coisa, e agora? Como é que eu vou agir? Ou ora comigo, eu não estou sabendo muito bem, eu tenho as minhas parceiras também, né? Que às vezes eu tenho questões e eu pergunto, a Luciana é uma delas, né? A Lu, eu estou com uma questão assim, me ajuda a pensar aqui num jeito, numa estratégia para melhorar essa situação, essa conversa, esse discipulado, né? Então, hoje, a gente quer falar um pouco com vocês sobre essa maneira, esse método que você vai poder usar para não ficar perdida. Eu não sei que livro usar. Nós fizemos um capítulo inteiro no nosso livro, acho que tem umas 7 páginas com indicação de livros por temas. É nova convertida, use livro. Nós precisamos falar sobre casamento, temos indicação. Precisamos falar sobre sexualidade feminina, tem indicação. Preciso ajudar uma mãe de adolescentes, temos indicação. O que mais, Luciana? Me ajuda aí. Então, assim, nós temos muitas... ansiedade, angústia... E por aí Obrigada. Vai, né? Então, temos muitas coisas que nós podemos caminhar juntas, e a ideia do Cartas Vivas surgiu justamente porque muitas pessoas me procuram, pode me aconselhar? A senhora pode fazer discipulado comigo? Mas eu tenho somente 24 horas, né, do meu tempo, como todas as outras. E eu tenho que dar prioridade para a minha igreja. Então, o que surgiu no nosso coração, no meu coração e da Luciana? Vamos treinar mulheres para que essas mulheres sejam as mulheres que Deus vai usar nas suas próprias igrejas. Então, a ideia do movimento Cartas Vivas é apoiar e formar mulheres para serem discipuladoras, conselheiras bíblicas em suas próprias igrejas, para que vocês possam desenvolver um ministério de discipulado e aconselhamento bíblico dentro da sua comunidade, porque Deus sabe o local que você está, porque foi Ele que colocou você exatamente no local que você está hoje, com os dons que você tem. Então, esse chamado não é só para a Luciana, para a Renata, para a Juliana. Se você está aqui hoje, é porque Deus colocou ali no seu coração uma sementinha sobre o que é, então, o discipulado, como eu posso fazer isso, às vezes você já está fazendo, mas você quer melhorar, né? Você quer aperfeiçoar. Você quer, às vezes, já faz há muito tempo, mas você quer saber como é que outras pessoas fazem isso, como é que nas outras igrejas funciona esse discipulado, né? Então, a gente está aqui hoje para poder conversar um pouco sobre o que a gente pode fazer
para ajudar vocês, falar um pouco desse trabalho que nós fizemos no livro, porque, de alguma maneira, se você pensa em continuar se aperfeiçoando, a melhor maneira que tem é você lendo bons materiais, né? E nós praticamos já, né, o discipulado, a mentoria, então, é isso que nós temos aqui hoje para oferecer para vocês. Então, a ideia aqui é que a gente possa abrir na mente de vocês aí, no coração de vocês, eu quero que você saia daqui hoje com a convicção de que o chamado para o discipulado é para cada uma de nós, é para todas nós. E, então, abrir para vocês aqui uma oferta de uma mentoria, justamente para que você possa ter uma comunidade, que você vai poder conversar, que você vai poder discutir, às vezes, alguns assuntos, alguns temas, e então essa é a oportunidade que nós queremos dar para vocês hoje. Nós fizemos o final do ano passado, o nosso livro foi lançado em agosto, e nós fizemos no final do ano passado a nossa primeira mentoria em grupo. Então, agora a gente está começando a turma 2, a primeira oferta vai ser para vocês, dessa mentoria, que chama-se Movimente-se no Discipulado na Prática. Então, se a Juliana quiser falar um pouco. Rê, antes da gente entrar em si no que é a mentoria, né, a gente queria convidar uma pessoa para falar um pouquinho para as meninas, né, o que foi esse tempo na vida dela e compartilhar com a gente, né, a experiência que ela teve. Que é a Vanessa. Tá por aí, Vanessa? Pode abrir seu microfoninho? Estou sim, boa noite, meninas. Boa noite. Prazer estar aqui bem? com vocês. Boa noite, tudo minha bem? irmã. Boa noite. Pode contar a sua história, Vanessa. A palavra está com você. Tá, primeiramente é um privilégio para mim, estou até um pouco emocionada porque falar sobre isso mexe muito, né, comigo, porque falar do que Deus tem feito na minha vida através do Cartas é realmente um privilégio. Tá, estão me ouvindo? Oi? Estamos ouvindo. Sim, tá. Então, é um privilégio para mim, né, falar das coisas que Deus tem feito na minha vida através do Cartas Vivas. Bom, eu sou Vanessa, sou membro da Igreja Batista Alto da Torre. Alto da Torre é o nome da comunidade onde a igreja está situada, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e sou casada com um pastor, que pastoreia esse rebanho, estamos lá há 4 anos. Essa comunidade está localizada, a igreja está localizada numa comunidade, assim, bem, realmente com uma presença muito grande de pobreza, violência, um número mais ou menos de 40 pessoas, é uma igreja pequenininha, e que a maioria das mulheres lá não foram discipuladas, não tinham o hábito da leitura, tem algumas pessoas também que não têm o domínio da própria leitura, e assim, foi esse o contexto que eu encontrei, né, quando a gente chegou lá. Apesar disso, uma igreja muito amorosa, muito acolhedora, muito de realmente colocar a gente no colo, né, fomos muito bem acolhidos lá. E aí, eu já discipulava na igreja que eu fazia parte, antes de casar, e até mesmo depois que eu casei. Nessa igreja também não tinha uma questão de discipulado que envolvesse toda a igreja, era algo que o discipulado sempre ardeu no meu coração, porque eu fui discipulada nessa igreja, e aí o meu pastor, ele me orientava, né, e assim eu ia fazendo com mulheres
novas na fé, e depois também a gente começou a acompanhar mulheres que já estavam há um tempo na caminhada cristã. Então, eu nunca tinha me visto no ministério, dentro do Ministério de Mulheres, nunca estive nas experiências pelas quais eu já passei, e aí depois eu percebi que talvez, o formato como era executado, realmente não me chamasse muita atenção, mas quando eu encontrei no Cartas Vivas o Ministério de Mulheres, mais discipulado, que era o que eu amava fazer, então aquilo ali se abriu para mim de uma forma impressionante. E aí eu comecei a ler mais, né, sobre isso e me envolver cada vez mais. Estou desde o comecinho do Cartas Vivas, desde o livro Ministério, né, com Mulheres. E aí a virada de chave foi quando a gente discutiu muito sobre comece com as mulheres que você tem, né, que querem, que não importa a quantidade, comece. E aí eu orei a Deus, e Deus mostrou 2 mulheres que são pessoas, assim, maravilhosas, tementes, piedosas, e o meu esposo, na época, desafiou as 2 para liderarem pequenos grupos. Então, elas começaram a liderar pequenos grupos sem muita habilidade, mas toparam fazer. E aí, dessas mulheres, dessas 2 mulheres, eu me aproximei mais delas, né? Só que ainda não estava muito claro para mim como começar um ministério com mulheres. Graças a Deus, o púlpito lá da igreja está muito alinhado já com a perspectiva bíblica, que a gente vê muito no Cartas Vivas, né, do discipulado, que está lá descrito em Tito, capítulo 2, as mulheres mais velhas discipulam, né, instruem as mais jovens, e lá na igreja a gente começou a também implantar essas questões, e assim, além de todas essas inseguranças, eu também estava vivendo, e ainda estou vivendo, um drama familiar muito grande, o que também me fez, em alguns momentos, questionar: Deus, como eu posso discipular mulheres se eu estou quebrada, se eu estou passando por uma situação tão difícil na minha vida, né? E aí foi quando, sempre muito encorajada no grupo, com as irmãs, né, as outras irmãs do Cartas Vivas, Luciana, Renata, e aí eu entendi, Deus foi me mostrando que a nossa vida não tem que estar perfeitinha para que a gente possa cuidar de outras pessoas. É realmente a gente sangrando, mas a gente vai curar feridas de outras mulheres, e ao mesmo tempo a gente também é curada pelo próprio Deus, quando Ele usa essas mulheres também na nossa vida, e a ministração, ela é mútua, né, e eu me emociono, né, falando essas coisas. E aí, como estamos hoje? No ano retrasado, nós iniciamos um clube do livro, com o livro Ministério de Mulheres, conversando com meu esposo, a gente pensou, né, em demonstrar para as mulheres o que a Bíblia fala sobre o ministério feminino, e aí a gente precisou começar desse livro, e a gente começou esse clube do livro, fazia no formato mesmo, meia-lua, com as mulheres sentadas, eu projetava alguns tópicos, e a gente fez um processo muito devagar, que demorou até mais de 6 meses, porque a gente priorizava muito o debate, e como algumas mulheres não tinham muito essa cultura da leitura, inclusive da própria Bíblia, a gente foi resgatando isso aos poucos. E aí depois terminamos esse momento do clube do livro, desse livro, Ministério de Mulheres, e depois a gente já iniciou com o outro, Caído, mas não derrotado, lidando biblicamente com o abatimento, o esgotamento, e aí a gente trabalhou esse livro também já numa perspectiva de discipulado, e aí esse livro ele tem algumas questões de meditação ao final de cada capítulo, e já nesse livro a gente já foi fazendo a leitura naquele momento mesmo, né? Eu sei que o ideal seria a leitura prévia, para a gente priorizar a discussão, mas como eu percebi que na realidade que eu estava, as mulheres precisavam ainda adquirir o gosto pela leitura, então a gente fazia essa leitura lá, certo, gente? E para a honra e glória de Deus, eu ouvi pessoas, mulheres, dizendo assim: eu estou lendo um pouquinho todo dia, eu levo no ônibus. Olha, muitas mulheres, elas trabalham em casas de família e passam muito tempo em ônibus. Então, elas botavam o livro na bolsa e liam no ônibus, gente. Mulheres que não liam nada, que
tinham preguiça, dizia que tinha preguiça, que não gostava, né? E assim, e de repente eu comecei a perceber que elas começavam a ministrar umas às outras, ou seja, isso não estava mais centralizado em mim. Então, as mulheres não procuravam só a mim para conversar. Então, eu também me dediquei um pouco, fiz um curso de aconselhamento bíblico, que é maravilhoso, e aí nós estamos agora, então, com 2 pequenos grupos com mulheres, liderados por elas, e também formamos com essas 2 mais próximas, o que a gente chama de mentoria do coração. Como é essa mentoria do coração? Eu e essas 2 irmãs, nós nos reunimos frequentemente e tratamos questões do nosso próprio coração. Então, a gente trabalha questões, né? É o momento de abrir o coração, é como Renata e Luciana falaram. Eu procurei mulheres piedosas na minha igreja local, que me sustentam em oração, que também me acolhem, e Deus faz uma coisa linda na nossa vida, nesses momentos de fortalecimento mútuo. E eu aprendi, assim, a ter uma alegria muito grande, né, em estar com elas. E aí, irmãs, hoje também eu tenho uma ligação muito grande, invisto intencionalmente numa das jovens lá da igreja, então a gente assiste filmes juntas, ela vem aqui para casa, a gente cozinha, a gente vai para academia juntas, a gente pedala juntas, e nesses momentos as nossas conversas são muito profundas. A gente conversa sobre coisas da vida, coisas do coração, coisas da palavra, e assim, tanto eu sou edificada também, né, como ela me fala o quanto é importante esses momentos que nós temos juntas. E assim, a gente vai construindo relacionamentos. O Clube do Livro, ele também não tem divisão de faixa etárias, nós incluímos jovens, pessoas casadas, pessoas viúvas, pessoas mais experientes, e assim a gente vai trocando as experiências, e tem sido uma bênção. Então, eu só tenho a agradecer e encorajar cada uma das irmãs a permanecer, a confiar em Deus e na graça dele, porque de nós mesmos, nós não temos condições de fazer nada, mas Deus em nossa vida, ele é capaz de fazer tudo. E assim, o reino de Deus vai crescendo, e hoje eu posso dizer, temos um Ministério de Mulheres na Igreja Batista Alto da Torre, para a glória de Deus. Só agradeço a vocês, a todas vocês. Amém. Glória a Deus, Vanessa. Eu queria dizer para vocês que a Vanessa está com a gente há uns 2 ou 3 anos já, né, Vanessa? Acho que no comecinho, né? Sim. E esse material que a Vanessa falou, o livro Ministério de Mulheres, foi o primeiro livro que nós estudamos no Movimento Cartas Vivas. O Movimento Cartas Vivas, ele foi feito em módulos, com vários estudos. Então, o primeiro livro que nós estudamos foi o Ministério de Mulheres, para a gente entender o conceito do que é o Ministério de Mulheres, porque o discipulado, ele está dentro do Ministério de Mulheres, né? Sim. Assim como dentro do Ministério de Homens, né? O discipulado está ali dentro, né? Mas é interessante, porque a Vanessa, vocês viram que ela está com a voz embargada, porque é uma história real. Ela, quando chegou com a gente, ela fez um tempo, né, foi fazendo os módulos, porque a gente cada semestre a gente oferecia um módulo diferente. Quantos módulos a gente tem hoje, Juliana? 7. 7 módulos. Então, a gente foi trabalhando módulos tal. E vocês percebem que a Vanessa foi uma construção. Sim. Mas como aquilo fervia no coração dela, ardia no coração dela, ela foi. E acho que teve 1 ou 2 vezes, eu não tenho certeza, que eu e a Luciana nos reunimos só com a Vanessa. Sim. Numa oportunidade para que a gente realmente desse essa alavancada nesse trabalho tão precioso que ela está fazendo numa comunidade de vulneráveis. Então, minhas irmãs, o Movimento Cartas Vivas, ele quer apoiar você na sua igreja local. Eu não sei qual é o local que você está, mas Deus sabe. E Deus te colocou aí intencionalmente. Então, Vanessa, você teve medo quando você começou a caminhar? Com certeza,
Medo de fracassar, medo de não conseguir ter forças suficientes, medo quando aparecia um desafio que eu não sabia aconselhar, um tema, um assunto, e esse suporte eu tive muito no Cartas Vivas, a troca de experiências, o medo, ele vai acompanhar de alguma forma, né, sempre, e a graça de Deus, ao mesmo tempo, nos cobre, assim, nos preenche, que é para a gente sempre lembrar de que realmente o poder é de Deus, e não nosso. Glória a Deus. Muito bom, Vanessa. Nós somos muito gratas pela sua vida e por você Amém. ter confiado Sim. no nosso trabalho aqui, né? Porque você não nos conhecia, né? Não. Então, nós somos gratas a Deus por Ele ter proporcionado esse encontro, porque isso é muito incentivador para nós também. Juliana, Luciana, eu ficamos muito incentivadas, né? Como as irmãs estão falando aqui, ó, é muito encorajador, enfim. E isso, minhas irmãs, pode acontecer na sua comunidade, né? É Deus que está fazendo. Deus usou a vida da Vanessa intencionalmente. Deus colocou no coração da Vanessa esse ardor. Então, eu creio que se você está aqui hoje, é porque você também tem, né, uma identidade com esse tema. Eu tenho uma identidade muito grande, você, se tiver oportunidade de comprar o livro, você vai ver, eu conto um pouquinho no começo do livro, como começou minha vida cristã, e por que eu me apaixonei por esse tal de discipulado. Então, assim, são essas histórias que Deus tem usado para que a gente realmente possa se apoiar umas às outras, né? A ideia é essa comunidade é uma comunidade de apoio, inclusive nós temos irmãs que às vezes são da mesma região, que elas acabaram se conhecendo, frequentam a casa uma da outra, enfim, graças a Deus por isso não é mérito nosso, meu, da Luciana, nem da Juliana, é a graça de Deus nas nossas vidas, a abundante graça de Deus, mas a gente queria que vocês ouvissem a Vanessa, para vocês saberem que o medo vai existir, né? O medo vai existir, aquela sensação de que eu não sou capaz de fazer isso, aquele peso da responsabilidade, o que eu vou falar para essa mulher, que é uma alma eterna que eu estou acompanhando. Então, tudo isso é real, e não é porque você está mais tempo ou menos tempo que isso vai desaparecer. Todas as vezes que eu começo uma sessão de aconselhamento ou de discipulado, eu tenho frio na barriga, porque é uma responsabilidade que Deus colocou aquela vida ali diante de mim. Então, isso vai acontecer, né? Inevitavelmente, nós teremos frio na barriga, medo, o peso da responsabilidade, e é isso, né? Porque a gente não está trabalhando para qualquer pessoa, para qualquer patrão. Nós estamos trabalhando para o nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele nos chamou e nos escolheu para essa tarefa, né? Bom, meninas, vocês viram que a Vanessa é gente como a gente, né? Como a Rê falou, todas nós compartilhamos, né? Muitas vezes dos mesmos medos, dos mesmos anseios, e é isso, né? É igreja local, é vida real, é a palavra que a gente usou muito aqui, a intencionalidade, ela é muito precisa, né? Porque, como a Vanessa colocou aqui, ela usou várias oportunidades com intenção, né? Não foi nada feito relaxadamente. Então, em todos os encontros, em todas as oportunidades, havia uma intenção de realmente discipular, de caminhar junto, de ensinar, né, uma pessoa mais jovem ou de compartilhar com uma pessoa de mais idade. Então, como a Lu e a Rê já entregaram aqui bastante conteúdo sobre mentalidade, né, sobre aquilo que a gente precisa pensar e como desenvolver isso,
eu sei que vocês querem saber também aí da parte prática, né? Querem receber os materiais em PDF, quer saber o passo a passo, quer saber aonde que é esse grupo, como que esse grupo funciona, como a Vanessa colocou aqui, né? E graças a Deus a gente tem um grupo, assim, muito ativo, né? Que se ajuda muito, que troca muita experiência, muito conteúdo. E como vocês sabem, não dá para a gente fazer isso de forma individualmente, considerando as regiões, né, a distância e até o número de pessoas. Então, é por isso que nós estamos no mundo online, né? Por isso que a gente está aqui no digital, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível e, a partir de vocês aqui, frutificar onde vocês estiverem, né? E agora que a gente abre oficialmente a turma 2 da mentoria Movimentos no Discipulado na Prática. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é essa mentoria e depois a Rê e a Lu vai falar um pouco sobre o conteúdo, né? O que vocês vão aprender e alinhar aí as expectativas com relação ao conteúdo, tá? Então, o que inclui nessa mentoria? A gente chama de mini mentoria, né? Porque nós vamos ter aí 2 encontros ao vivo, como esse aqui, que nós estamos hoje, tá? Uma aula aberta, com câmera aberta, se possível, né? O máximo de pessoas possível com a câmera aberta, para a gente realmente, né, se ver e ter essa troca de forma um pouco mais calorosa. Microfone também, né? Onde a participação de vocês ela vai ser bem mais ativa, né? Porque a gente considera grupos menores, tá? Essas mentorias já têm data marcada, tá bom? Elas vão acontecer dia 26/1, que é a próxima segunda-feira, e 24/2, tá? Onde vocês vão poder realmente ser mentoradas pela Lu e pela Rê e por toda a comunidade que estiver ali junto com vocês. Vocês vão entrar no grupo do WhatsApp, do grupo específico, né, exclusivo da mentoria, então vocês vão poder também trocar experiências com a turma 1, que já fez, né, esse programa. Vocês vão ter acesso ao material de apoio, como vocês já viram lá no grupo, já receberam algumas coisas, a gente sempre procura enriquecer, né, essa oportunidade com roteiros, com PDFs, com estruturas de encontros, então vocês vão receber aí mais alguns materiais de apoio. Vocês, já falei, né, tem esse grupo exclusivo da turma no WhatsApp, de network com mulheres de todo o Brasil, e no final, um certificado de participação, tá? Vocês também recebem o certificado de participação. E para essa segunda turma, a gente preparou um presente especial, né, um mimo aí diferente, baseado até no que a gente recebeu de feedback de vocês com relação às enquetes, né, sobre organização. Então, nós vamos entregar, para quem entrar na nossa mentoria na turma 2, um planner Movimentos em 2026. Ele é bem didático, né, a gente procurou, assim, ser bem objetiva. Então, tem checklist de ambiente, tem carta de intenção, tem o campo missionário para você listar as mulheres que vão fazer parte da sua vida, né, que você vai se comprometer de cuidar nesse tempo. Então, a gente acredita assim, só esse planner aí já daria um bom nortezinho aí do que fazer, né? Mas vocês também vão ter o livro, óbvio, né? Que para essa mentoria é necessário que vocês tenham o livro Discipulado na Prática, porque é a partir da leitura dele que vocês vão participar dos encontros. E se a gente for colocar, né, tudo isso que eu falei dentro de um pacote de consultoria para a igreja, isso seria um valor muito, talvez não seria tão acessível, né, porque a gente falaria aí em torno de acima de R$500, mas a nossa ideia aqui é tornar isso um servir à igreja, né, e como isso se torna de forma individual, a gente vai abrir essa mentoria completa de 2 encontros por R$59 e é um pagamento único, tá? Não é 59 agora e 59 no próximo encontro. É R$59 pagamento único. E para quem quiser ter uma formação completa, como a Rê já colocou aqui, nós temos vários programas
fazem uma cobertura, a gente fala de uma cobertura total aí de habilidades, né, que a gente precisa desenvolver. Então, nós temos o Ministério de Mulheres, nós temos o autogoverno, que é muito importante para que a gente faça um autoexame, né, e consiga realmente saber se nós estamos preparadas primeiro para depois discipular outras pessoas. Então, esse é um programa que realmente, para mim, principalmente, faz muita diferença, tá? Entre outros, não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar no nosso site, mas a gente tem aí mais de, com esse, né, nós temos 7 programas no total, então, vocês vão ter essa formação completa por R$ 197,00, mas esse é um valor promocional apenas para hoje, tá, gente? Esse link vai ficar liberado só até meia-noite. Normalmente, ele custa R$ 297,00, então vocês vão ter aí R$ 100,00 de desconto para aproveitar essa oportunidade hoje só para quem está aqui na sala, tá? A gente não vai conseguir estender esse valor para muita gente. Então, para o pessoal que está aqui na sala, a gente vai liberar essa oferta. Então, se você quiser começar só com a mentoria, não tem problema, R$ 59,00. E quem quiser já começar com esse combo completo aí, eu também vou colocar aqui no chat agora os 2 links, tá? Vou deixar fixado. E aí você já clica e garante a sua vaga, tá bom? E eu já vou chamar você ainda hoje para entrar no grupo das mulheres e já vou enviar o planner para vocês, tá? Bom, então eu vou deixar o link ali e vou chamar a Rei e a Lu para continuar aí, alinhar com vocês essa segunda parte do nosso webinar, que é a entrega, né, de como vai funcionar a aula, como que vai ser esse bloco de aprendizado de vocês, tá? Rê? Muito bem. Ju, posso falar? Muito bom. Então, minhas irmãs, olha só, a Juliana já deu aí um panorama do que vai ser. A nossa mentoria não é um curso passivo. Nós pensamos numa dinâmica de supervisão. Então, para que funcione, então, você vai ter que fazer um pré-módulo. Vocês vão ter um cronograma de leitura do livro e um formulário que a gente vai enviar para vocês, para a gente entender o que vocês estão passando, a sua necessidade, e esse formulário é onde você vai colocar suas dúvidas reais, os casos da sua igreja, pensando que você vai estar num ambiente público, né? Então, se você, né, não precisa citar nomes, enfim, preserva aí, né, alguma coisa que não é ideal de ficar público, mas é vital que você preencha para que a gente prepare a aula baseada na necessidade de vocês. Lu, quer falar? Sim, eu estou olhando aqui algumas perguntas, que eu sei que a Ju vai responder depois, sobre aceitar cartão, sim, a Ju vai depois já responder, mas já respondo. E quantas aulas são? A mini mentoria são 2 aulas, que já tem as datas marcadas, que é a próxima segunda-feira, dia 26, às 20 horas também, e no dia 24 de fevereiro, que também é uma segunda-feira, às 20 horas. Só que aquelas que ainda não têm o livro, e eu estou vendo bastante gente perguntando, não precisa ser necessariamente o link da Fiel, alguém perguntou aqui. A Renata colocou o da Fiel, mas tem na Amazon e talvez até outras livrarias, tá? Online ou até físicas. Então, você pode pesquisar o melhor valor e fazer a compra. Mas, se você não conseguir o livro até a semana que vem, não tem problema, você pode participar mesmo assim, porque a gente vai direcionar, só que a gente não vai repetir o conteúdo do livro. Então, a semana que vem, o que é importante acontecer? A Rê falou que vai ser lançado... Oi? Deixa eu te interromper rapidinho, antes Sim. de você dar aí o conteúdo para elas. Meninas, nesse combo está incluso a mentoria, tá? Então, além do descontão lá dos programas que já existem, que já estão gravados, desculpa, vocês vão ter acesso à mentoria dentro desse valor. Então, vocês estão ganhando aí a mentoria, tá? Só isso, Lu. Tá, porque alguém perguntou isso, né? Nesse valor do combo, que a Ju falou de 197, são os 7 módulos mais
os 2 encontros da mini mentoria, tá? Então, vamos lá. Na semana que vem, porque daí, a partir de amanhã, a Ju já vai soltar no grupo daquelas que vão fazer a mentoria, um cronograma de leitura do livro, porque daí qual é a ideia? Na semana que vem, a gente já vai conversar sobre a parte 1 do livro, que é a parte teórica, a fundamentação do discipulado. Então, de novo, se você não vai ter como ter o livro, você não vai perder, né? Mas se você tiver acesso ao livro, ele também tem digital, né? Você colocou o link do e-book no Kindle, acho que tem, né? Não coloquei o link, mas se a pessoa entrar na Amazon, ela Na consegue. Amazon tem isso. E seria interessante porque a gente vai realmente já conversar sobre as dúvidas que vocês vão ter, por isso vai para vocês um Forms também que a Ju vai enviar. Então, vai ser um tempo que a gente não vai ficar falando sobre o conteúdo, mas vocês vão falar já das dúvidas, e aí a gente vai ajudar vocês a pensar biblicamente sobre os problemas já existentes, né, na prática de vocês, para quem já faz, ou daquelas que estão ainda pensando e não sabem como fazer. Então, a ideia é essa mesmo, é caminhar juntinho nesse sentido, certo? Rê? Microfone, Renato. Sorry. Muito bem, obrigada, Ju. Então, a ideia, minhas irmãs, é que você tenha um compromisso, porque não adianta você vir se você ainda não está convicta de que esse campo de discipulado é uma ordenança do nosso Senhor. Porque quanto mais convicta você tiver, mais compromisso você vai ter de você mesma ser uma discípula de Jesus Cristo, para então você poder ser essa mulher que vai discipular. E eu vou dizer para você que o discipulado é um chamado, mas ele é para todas as pessoas crentes em Jesus Cristo. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Ele é um caminho sem volta. Porque quando o bichinho do do discipulado pegar, não dá para voltar para trás. A gente fica com encantamento de ver vidas transformadas. E é muito melhor a gente fazer isso quando a gente faz isso em comunidade. Então, nós queremos mulheres dispostas, como você, que está aqui hoje, a arregaçar as suas manguinhas e entrar no maravilhoso mundo do que o Senhor nos chama a pregar o Evangelho de maneira intencional. Ju? Meninas, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso encontro e eu queria abrir para perguntas, tá? Sei que vocês já fizeram algumas perguntas sobre a aquisição do curso aqui no chat, né? Uma delas foi se a mentoria estava incluso nesse combo. Sim, está. Outra pergunta foi por quanto tempo esse combo fica disponível para acesso. Vocês têm disponibilidade para ver as aulas durante 1 ano, tá? Por 1 ano fica tudo liberado para vocês se organizarem da forma como vocês acharem melhor. E alguém perguntou também se a aula da mentoria fica gravada, caso alguém perca a aula. Sim, também fica gravada, tá? E aí vocês podem assistir numa outra oportunidade. A gente tem um espaço lá de comentários, você pode enviar. Como nós já falamos, temos o grupo, então mesmo que você tenha perdido a aula, depois se você quiser compartilhar alguma coisa ou fazer alguma pergunta diretamente no grupo, tanto para a Lu e para a Rê, quanto para alguma das meninas também compartilharem aí, né, alguma experiência, vocês também têm essa possibilidade, tá? Então a aula também fica gravada para vocês acessarem lá depois. Então, vocês podem ficar à vontade, se tiver alguma pergunta sobre a aula em si, ou sobre pagamento, sobre acesso, aí essa é a hora.
Pode levantar a mãozinha e a gente conversa. A Anja perguntou, quanto tempo mínimo para terminar todo o programa, caso faça o estudo todos os dias? Acho que você está se referindo ao combo, né, Anja? Não sei se eu estou certa. Mas tudo depende de quantas aulas você consegue ver por dia, né, ou por semana. A estimativa de um ano, ela é bem real para conseguir fazer todos os programas, tá? De uma forma até bem tranquila, tá? Sem precisar correr, né, com a matéria, com os vídeos e tal. Tem programas que as aulas são mais extensas, tem programas que as aulas são mais curtas, então acredito que é mais uma questão da sua administração mesmo, né, da sua disponibilidade de tempo. Não sei se a Rei e a Lu querem complementar com alguma coisa. Não, eu acho que é possível, não dá para fazer, acho que é difícil fazer em menos tempo, né? Até porque a gente procura sempre alternar as aulas, eu e a Rê, às vezes a gente faz uma e eu e duas a Rê, mas depende muito do livro ali, né? Mas a gente fez já numa sequência, começando pelo Ministério de Mulheres, depois a gente já foi para o autogoverno, aí vocês vão ver que tem uma sequência que ela não precisa ser daquele jeito, mas ela foi estrategicamente pensada para isso, né? Então, a orientação para quem for fazer, e aqui eu estou vendo o rostinho de algumas que eu sei que já fizeram, né, desde o começo, estão aqui já há um tempo, que você faça nessa ordem, mas no seu tempo. Porque tem dia que você está mais disposta, tem mais tempo, você assiste 2 ou 3 aulas, mas é uma média de 40 minutos, algumas têm 1 hora a aula, e cada módulo tem, às vezes, 10 aulas, né? Então, depende do módulo específico, tá bom? Isso, e lá dentro da nossa plataforma também a gente tem as lives, né? Assim, elas estão disponíveis no Instagram, mas a gente também compactou tudo lá dentro para facilitar o acesso de vocês, né? Então, se tiver alguma live, alguma coisa que complementem o assunto, ela também tá lá. A Débora perguntou, então a mentoria para nos ajudar a implementar o discipulado na igreja? O Rê, querem responder essa? Rê o microfone. Repete para mim, Ju. Eu estou lendo aqui, eu não... A última. Então, a mentoria para nos ajudar a implementar o discipulado na igreja? Sim, a mentoria é isso, para você te ajudar a fazer a estratégia para você entrar na sua igreja. Por isso que a gente pensou em janeiro e fevereiro, para que você já comece março com o plano, executando o plano. Essa é a ideia, de você entrar em março já agindo, fazendo o plano, colocando o plano em ação. Porque você vai aprender a fazer um planejamento, você vai fazer uma carta para o seu pastor, para o seu presbitério, para que eles aprovem o seu projeto, ou melhorem, ou modifiquem alguma coisa, e para você entrar em março, e com o projeto aprovado, e podendo entrar em ação já. Então, a ideia é essa. É claro... Não, pode terminar, acho que você vai falar. É claro que, assim, é uma mentoria em grupo, né? A gente não vai poder atender especificamente as demandas de cada uma, mas é por isso que a gente manda um formulário para vocês, com perguntas que a gente vai, eu, a Luciana e a Juliana, vamos ler essas perguntas, vamos compilar as perguntas que são parecidas e se completam, para poder responder isso durante o nosso encontro ao vivo, e aí a gente vai abrir no final um espaço para que aquilo que ainda não foi esclarecido, vocês vão ter aí uma meia hora para a gente ainda arrematar tudo o que precisa. Então, assim, não é uma mentoria individual, né? Eu estou fazendo uma mentoria, só para vocês terem ideia, eu começo agora, em fevereiro, uma mentoria numa igreja que eu vou fazer durante 10 meses, mas aí eu vou na igreja, vou estar com as irmãs, vou conhecer uma por uma das líderes,
vou passar um dia com elas, e aí eu começo uma mentoria bem específica. Aqui o que a gente vai fazer é algo em grupo, porque geralmente as dúvidas são muito parecidas, e é para você realmente ser encorajada a ler o livro e começar a fazer, porque o livro, ele está totalmente mastigadinho. Não tem como você fugir e falar, nossa, não entendi, porque ele está... Tudo que a gente pede, faça um plano, a gente pôs um modelo. Então, tudo que a gente pediu no livro de coisas práticas, temos, acho que 8 anexos no livro, com um modelo, tudo que você precisa. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anexos. Cada coisa que a gente pediu na parte prática, você vai ter um anexo. Então, não tem como você não saber fazer. Queria complementar, para a Débora, que às vezes a pessoa está pensando em implementar na igreja, e você falou já do planejamento para apresentar para o pastor e tudo mais. A gente vai conversar sobre isso já na próxima semana, né, no nosso primeiro encontro, porque muitas vezes você não precisa fazer esse planejamento quando é um discipulado individual. E aí a gente, ali no livro, a gente conversa e vamos conversar aqui com quem estiver na mentoria, como é também esse processo do discipulado individual, né? Porque você pode fazer também em vários locais, e tudo isso a gente vai conversar. Então, pensando na igreja local, sim, mas não somente na igreja local, em grupos, tem individual e também em outros lugares, né, Renata? Então, só para complementar, porque eu não sei o que ela pensou sobre isso, Débora. Se te respondemos, se não, pode perguntar de novo. A Cláudia perguntou se esse valor não é R$ 199,90, tá? É 197. E parcela no cartão em até 12 vezes, tá, gente? Se eu não me engano, fica 12 de R$19,70, tá? Um valorzinho bem, né, acessível. A Simone perguntou, esse programa são com novas alunas ou as alunas antigas estão inclusas também? Essa turma 2, Simone, ela é aberta para novas alunas, tá? Ô, Ju, ela perguntou se o programa são com novas aulas, não alunos. Desculpa, perdão, li ruim, hein? Desculpa, Simone. São aulas novas, porque é uma turma nova, né? Então, são novas experiências, novos assuntos, é o mesmo livro e o mesmo formato, né? Embora a gente tenha aí algumas novidades no caminho, ela é o formato parecido com o da mentoria 1, tá? Mas é uma nova turma, então pode ser que o caminho seja diferente, né, pelo perfil da turma. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso, Halo? Então, eu não sei se ela está perguntando se o programa... Eu acho que é outra dúvida. Então, não sei se você está perguntando sobre o combo. O combo das aulas são gravados, certo? São as mesmas aulas. Isso, as aulas do combo de Ministério de Mulheres, autogoverno, pequenos grupos, tudo gravado. Isso. E a gente não vai responder dúvidas sobre isso. Nós vamos fazer uma mentoria baseada no livro Discipulado na Prática, para que vocês implementem o discipulado, o Ministério de Discipulado na sua igreja local. Essa é a ideia. O combo é só para que você possa fazer algo completo. Você vai trabalhar, vai entender o que é o Ministério de Mulheres, vai entender como é autogoverno, ou seja, como você vai lidar com a sua ira, com a sua angústia, com a sua amargura. É um processo, é um material completo que nós estamos oferecendo para que você faça o discipulado, sabendo manusear bem a palavra de Deus, sabendo organizar suas emoções, seus pensamentos, enfim, o combo é um apoio para você ser uma boa discipuladora. Simone, você quer abrir o microfone e nos dizer se a gente respondeu a sua dúvida? Oi, meninas, tudo bem? Respondeu sim, a Rê foi bem detalhista ali, respondeu direitinho, eu consegui compreender bem. Obrigada, Ju, obrigada, Rê. Imagina.
Bom, seguindo aqui, a Adriana está perguntando qual plataforma. Se for qual plataforma de pagamento, é a Eduz, tá? Não sei se todos vocês conhecem, mas é uma plataforma bem conhecidinha aí, né, no meio digital. E a plataforma de acesso ao curso, nós migramos, né? Nós estávamos na MemberKit, estamos migrando para uma plataforma própria, tá? Então aí vocês vão ter uma novidadezinha aí nessa nova composição, nessa nova formatação. A próxima aula é dia 26, a outra que dia? A Rê já respondeu, 23 de fevereiro. A Andressa falou que para ela aparece o parcelamento com juros. Sim, Andressa, o parcelamento ele tem juro que é da própria plataforma, tá? Por isso fica 12 de 19,70. Eles têm uma correçãozinha lá. Ruth, Ju, essa adesão dos programas é renovada em algum período, de modo que se surgirem novos programas, a gente vai continuar tendo acesso? Ruth, funciona assim, não é um plano de comunidade, tá? Como assim? Geralmente, quando a gente faz um plano de comunidade, você paga anual, e aí você tem acesso a todos os cursos que vão entrando, tá? Nós não estamos trabalhando dessa forma. A gente trabalha por módulo, né? Por programa. Então, os programas que houverem após essa aquisição do Super Combo, que já são todos os programas que já existem, geralmente as alunas têm um valor bem diferenciado, tá? Inclusive, a gente tem bastante alunas aqui, se vocês quiserem dar um testemunhozinho aí de como a gente tem trabalhado nesse sentido, mas na maioria das vezes a gente tem trabalhado até como oferta, ao invés de estipular um valor específico para aquisição do novo módulo ou do novo programa. E tem dado certo, assim, tem sido bem abençoador, acho que para todas nós, né? Não sei se eu respondi correto aí, Ruth. Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar, tá? Quem fizer só a mentoria, também tem prazo de 1 ano para conclusão? Não, Adriana, a mentoria o prazo é um pouquinho mais curto, porque como são só 2 encontros, aí esse tempo de acesso é de 6 meses, tá? O discipulado é feito individual ou em grupo, ou depende? A Josana está perguntando. Josana, você quis dizer quando vocês vão discipular alguém? Não sei se... Posso responder? Pode, vai lá. Pode não, deve. Na verdade, Josana, nós vamos conversar exatamente sobre isso, né? Então, nós temos os discipulados que são feitos em grupo, e aí a gente tem ali o passo a passo para como você vai planejar, aí entra aquilo que a Rê tinha falado, fazer um planejamento para a liderança da sua igreja, como você vai fazer isso, como você vai divulgar, como você vai chamar as pessoas, como é o seu primeiro encontro, o que vai acontecer, enfim, que material usar. E ele também pode e deve ser feito individual. Então, depende das necessidades, né, e das realidades, porque isso é uma coisa muito legal que a Vanessa falou no testemunho dela, e a gente enfatiza muito isso no livro, e vocês vão ouvir muitas vezes eu e a Rê falando, que tudo que a gente conversar e tiver ali no livro é baseado nas nossas experiências de vida, já na prática do discipulado mesmo. Algumas coisas são totalmente adaptáveis e precisam ser. Por exemplo, a realidade de onde a Vanessa está ali naquela igreja é muito diferente da minha aqui em Ribeirão Preto, que é no centro, e que é diferente da igreja da Rê. E aí ela adaptou, ela fez uma leitura que é feita lá, porque as mulheres são diferentes das mulheres dos grupos daqui, e tá tudo certo, né? E a gente vai conversar sobre isso também. O que é inegociável é o nosso objetivo, porque é que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Então, é só um clube de leitura para a gente ler um livro a mais, para ter um conhecimento? Claro que não, né? Então, se o meu objetivo está focado em fazer discípulas de Cristo, então isso é inegociável, e aí o como eu vou fazer é flexibilizado conforme a realidade de cada uma de vocês, onde vocês estão, quem são as pessoas e tudo mais, tá bom?
Então, vamos lá. A Débora perguntou, a mentoria serão 2 aulas por mês durante 1 ano? Acho que a gente já respondeu, né? Débora, esse programa, por isso que é um valor bem simbólico, tá? São só R$ 59,00 para 2 encontros de mentoria. A mentoria fica gravada e disponível para vocês durante 6 meses. Aí vocês têm acesso durante esse tempo, né? Lógico, depois que terminar a mentoria, para voltar lá, pesquisar e acessar quantas vezes vocês quiserem. E os materiais também que vocês tiverem disponíveis lá, vocês vão poder baixar e ter aí na pasta de vocês, né? No computador de vocês, para vocês usarem da forma como vocês acharem melhor. Até que horas ficará aberto o valor com desconto hoje? Do Super Combo, Sara, até meia-noite, tá? Na hora que a gente encerrar aqui, eu dou dou melhores instruções, mas até meia-noite. A mentoria do discipulado abrange também os jovens da igreja local ou serão mais voltados para mulheres adultas? Luí Rê. Sim, a gente fala lá sobre jovens, sobre adolescentes, inclusive, então, sim, a gente fala de mulheres, mas existe, se vocês olharem, no Instagram tem o pastor Allen Porto, não sei se vocês conhecem, ele é pastor da Igreja Presbiteriana em Barretos, que é interior de São Paulo, mas ele tem um livro que foi lançado pela editora Fiel agora em 25, que se chama Produtividade Redimida. Excelente esse livro. E ele fez um depoimento, né, Renata, tem um story, depois a gente pode repostar amanhã. E na igreja dele, ele falou, vai ser muito útil, homens, leiam, vou fazer na minha igreja, né? Aqui na minha igreja local, nós temos o discipulado também masculino, né, que obedece não é a melhor palavra, que segue, né, a mesma estrutura que está ali para o discipulado de mulheres. Mas, sim, e vamos conversar também de forma mais aprofundada como nós podemos e devemos fazer discípulos, não só na igreja, mas também dentro da nossa casa. Então, inclusive com crianças, porque elas são discipuladas sempre por alguém, né? Então, nós não podemos perder esse espaço, porque alguém está discipulando, então, que elas sejam discípulas de Cristo mesmo. Amém, né? Amém. A Andressa perguntou, acabei de ler o livro e amei. No caso, seria um complemento para o livro? Na verdade, não é bem um complemento, Andressa. A gente vai ajudar vocês a usar o livro, a usar o que a gente está ensinando no livro. Então, se você lê o livro e pensa que, não, ok, já entendi, o livro foi suficiente, não precisa entrar no grupo. Agora, se você pensa, opa, eu quero ouvir sobre o que as outras irmãs vão falar, a comunidade, qual é a dúvida da comunidade, de cada uma, em cada local, o que isso pode acrescentar, e a explicação de como você usar o material, então vem com a gente, tá? Mas o livro, a gente vai, não é exatamente um complemento, mas é uma explicação, uma exposição sobre o livro, e a gente sempre tem algum material extra, né? Não tem como não ter. Ô, Ju, acho que eu já vou responder, já vou responder acho que da última pergunta da Andressa e também da Rosiane, que eu acho que já dá para incluir aqui na minha resposta. Os assuntos dos 2 encontros da mentoria são específicos, sim, sobre o discipulado, tá? Então, no primeiro encontro, mais conceitual, e no segundo, já mão na massa das dúvidas que vocês têm, aquelas que já começaram e planejaram, porque vocês vão ter 1 mês para planejar, quem ainda não fez, ou quem já faz, para poder tirar as dúvidas do que está emperrando e que não está fluindo e que pode melhorar, tá? E aí, Rosiane, o programa para adquirir, para aprender a estruturar um projeto, para implantar o discipulado, é a mini mentoria, porque no livro tem passo a passo, tá? De como você vai implantar o discipulado na igreja local. Então, aí aquele combo que a Ju falou é para o nosso preparo, mas para o discipulado na prática é o discipulado na prática.
certo? Mas no Liderança na Prática, ele é bem prático também, né, Lu? Qual? O programa Liderança na Prática, Que é aquele um que a dos, gente dos usou módulos, do College sim, Marshall. isso, do conduzindo Marshall. Uhum. Também. É como a Lu falou, né? É um emaranhadinho, né, de programas que vão se completando. Então, é bem interessante, de repente, vocês darem uma olhadinha também lá no site e conhecer um pouquinho melhor, né? Tem uma descriçãozinha lá dos outros programas. Bom, meninas, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, se quiser pôr no chat. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já vai se preparar para encerrar. Mais alguma dúvida? Só sinaliza para a gente saber como a gente conduz agora. Todas as dúvidas foram respondidas? Acho que a gente pode encerrar, então, né? Sim ou não? Sim, Ju, tá tudo tranquilo? Ok. Você quer orar, Juliana, ou você quer que eu ore? Posso orar? Bom, só vou pra encerrar gente então encerrar. oficialmente. Meninas, então, nosso encontro está encerrado. Eu vou deixar lá no grupo para vocês os links que nós colocamos aqui, eles vão ficar lá no grupo. Vou abrir o grupo, tá? O grupo do webinar, não é o grupo da mentoria, porque o grupo da mentoria é composto só por alunas. Então, quem ainda não adquiriu, ainda não é aluna, a gente trata no grupo do webinar. Então, eu vou abrir o grupo para que, se vocês tenham mais alguma dúvida, tenha passado alguma coisa e queiram perguntar lá, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, vamos orar para a gente encerrar. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor preparou para nós, ó Deus, esse tempo de estarmos juntas, nos aperfeiçoando, ó Deus, nos afiando, para que a gente possa crescer no Senhor e expandir o teu reino, Pai, para que possamos ser frutíferas. Pai, nós te louvamos pela vida de cada mulher que esteve aqui presente, cada mulher que o Senhor enviou, ó Pai, para essa aula, porque nós cremos que o Senhor tem um chamado para cada uma de nós, ó Deus, e que é o Senhor quem nos capacita para isso. Te louvamos, ó Deus, pelo movimento Cartas Vivas, te louvamos pela vida da Renata, da Luciana, ó Deus, que generosamente dispõe do seu tempo, ó Pai, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos encorajar, para nos inspirar. E assim também com tantas outras mulheres que já fazem parte desse movimento, ó Deus, e têm caminhado conosco de forma tão abençoadora. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, continuar, ó Deus, nos desafiando, ó Pai, para cumprir o ID, e que o Senhor esteja nos tirando mesmo, ó Pai, da nossa zona de conforto, e que a gente possa se dispor, ó Pai, para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Abençoa os nossos lares, as nossas vidas no particular. O Senhor conhece cada luta, cada desafio. Que o Senhor continue, ó Deus, nos conduzindo para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, meninas. E espero vê-las na aula. Até Esperamos semana que vocês na mentoria. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.